E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. O Bitcoin ele tem uma queda um tanto quanto drástica, considerado o histórico dos últimos dias, onde ele estava consolidado, próxima região dos 38, 39 mil dólares. Enquanto isso, né, a gente tem os mercados internacionais que subiram pra caramba e agora estão passando por uma leve queda, que pode até ter alguma correlação. Nosso principal objetivo hoje vai ser estar dando uma passada em algumas notícias aí interessantes, principalmente que a gente vai estar dando uma olhada em uma das maiores pessoas, né, o maior grupo de pessoas quando se trata de criptomoedas, os mineradores. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta que eu vou soltar pra gente metralhar informação aqui nesse canal. Muito bem, se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo aqui. Eu posto análises diárias comentando sempre de notícias, pontos fundamentalistas, análise on-chain, gráfica sentimental e tudo que esse mercado tem para oferecer para a gente. E no mais te convidar a estar aí me seguindo nas redes sociais, tá? Que os links estão todos aqui na descrição. Porque eu lá sou muito mais ativo, né? Eu dou continuidade para as análises, eu venho aí postando notícias e novidades, tem o meu Instagram, o meu canal do Telegram, tem também o meu grupo de investimento 100% gratuito na plataforma chamada Slack. E por último, não esquece, né? Se você gosta desse conteúdo que eu produzo, deixa um like, compartilha aí com o pessoal que você acha que também vai gostar, porque isso ajuda demais a nossa comunidade a estar sempre crescendo. Pessoal, bora começar aqui falando de mineradores, né? Eu quero construir todo um raciocínio agora nesse vídeo. Eu inclusive separei uma série de gráficos, dados e fatos para estar passando com vocês, para no final eu mostrar para vocês o que eu acho disso tudo e como que isso pode impactar. Galera, primeiro fato aqui com vocês. A receita dos mineradores, né, Miner Revenues, ela foi para a mínima de 6 meses, né? Ela cai para a mínima aí de 6 meses. O que é a receita dos mineradores? A receita dos mineradores é basicamente a recompensa, né? O quanto que eles ganham por bloco minerado, o quanto que eles ganham aí em taxa da rede, e isso tá na mínima, né? Ou seja, eles estão ganhando pouco, tá? Essa é uma notícia aí que ela considera aqui algumas questões que eu vou passar, inclusive graficamente com a gente. Ele tem uma tabela aqui que mostra, né, os dados da rede e tudo mais, fala um pouquinho aí do preço do Bitcoin, o que está acontecendo. Eu vou até deixar ela lá no Telegram traduzido para vocês. Por que a gente não consegue dar tanto foco em ficar lendo notícias, né? Eu sempre dou uma lida aqui para passar os pontos melhores, mas essa aqui eu vou preferir passar de uma forma mais gráfica, que é basicamente o que está sendo falado aqui, tá? O primeiro ponto é esse sobre a receita dos mineradores. O segundo, né, que é até uma coisa que eu comento bastante com vocês, é o nosso hash rate. Hash rate, também considerado como o poder computacional da rede, ou então a taxa de rede, é a dificuldade de se minerar um Bitcoin. Quanto mais máquinas tiverem aí sendo criadas, né, ou seja, quanto mais mineradores estiverem entrando no mercado a cada dia, o próprio sistema do Bitcoin ele aumenta a dificuldade para que cada bloco seja minerado a cada 10 minutos. E se a gente tem que a taxa de hash está subindo, que a dificuldade da rede está subindo, consequentemente é porque estão entrando mais máquinas no mercado, tem mais pessoas aí interessadas em estar minerando Bitcoin e consequentemente, né, vai ser mais difícil de minerar Bitcoin. Então a nossa taxa de hash, ela tá em níveis históricos, né? Se a gente der um zoom aqui, a gente vê que foi agora, né, no final de janeiro a gente chegou a nossa mais uma máxima histórica aqui de 200 e quanto? 217. Caramba, isso é muita coisa, galera. 217 terahash, nem sei quanto que é. Esse hashes por segundo. Galera, o poder computacional da rede, a gente sabe aí que está se ficando mais difícil de minerar Bitcoin, consequentemente, né, as pessoas elas estão passando a ganhar menos. Tá, mas e aí? A gente tem aí que o Bitcoin ele tá caindo, né? As pessoas elas estão mais interessadas em minerar. E como é que tá esses mineradores? O que eles estão fazendo com os Bitcoins dele? Pois é, eu tenho esse terceiro gráfico que eu já até trouxe algumas poucas vezes aqui no canal, que é a reserva dos mineradores, né? Olha só, o que esses mineradores estão fazendo com esses pouquinhos bitcoins que eles estão aí na mínima de 6 meses. Bom, em preto aqui a gente tem nosso preço do Bitcoin, né? A gente consegue ver o histórico dele aí. A gente tem aqui toda essa queda ao longo dos últimos 3 meses. E em azul a reserva, né? Os tokens que os mineradores eles estão aí minerando. O que está fazendo? Está subindo, ou seja, eles estão segurando os seus tokens
mesmo com o preço em queda, né? A gente sabe que os mineradores, eles são aí pessoas que sabem muito bem o que está acontecendo no mercado, né? Eles sabem aí as horas boas de estar segurando o Bitcoin, de estar apostando em cenários altíssimos e também de estarem sabendo quando o mercado está extremamente eufórico. Tal que a gente pode ver, né, galera, como que os mineradores eles buscaram vendas aqui nessa região próximo à queda, né? Aqui em maio, né, a gente viu uma queda muito drástica em maio, e os mineradores eles buscaram vender. E agora, né, a gente estava vendo uma queda e eles não buscaram vender, eles buscaram acumular e eles seguem aí acumulando Bitcoin, mesmo ele estando chegando aí à mínima de 33 mil dólares, né, que a gente viu algumas semanas atrás. E agora a gente chega em toda a questão do raciocínio que eu queria construir com vocês. Galera, a gente tem três fatos aqui. Primeiro fato, o hash rate, né, o poder computacional do Bitcoin, ele está em máximas históricas, né? Ou seja, está mais difícil de se minerar Bitcoin. Consequentemente, os mineradores eles tendem a ganhar menos por isso. Por quê? Porque precisa de mais poder computacional para se estar ganhando mais. Então, tem mais pessoas querendo minerar Bitcoin, a rede ela está ficando mais segura, a rede está ficando mais poderosa e os mineradores eles estão ganhando menos. Segundo fato, os mineradores eles estão segurando os tokens que eles estão ganhando. Eles estão ganhando cada vez menos tokens, está ficando mais caro para se minerar Bitcoin e ainda assim eles seguem acreditando na alta. E o nosso terceiro e último fato é que o preço ele está caindo tem 3 meses, né? O nosso preço ele está aí no range dos 30 mil dólares. E galera, como que funciona toda essa rede do Bitcoin, né? Agora eu vou até apoiar aqui que a gente vai bater um papo aqui mais descontraído, vai ser quase que uma aula isso aqui. Pessoal, o Bitcoin, ele tem a sua precificação, né? Mas toda aquela precificação, ela tá baseada, né? Claro, tem a questão dos mercados, né? Os próprios trades, quanto que uma pessoa está disposta a vender Bitcoin e a outra está a comprar, e aí a gente tem uma negociação e isso faz o preço ser cotado no devido patamar. Mas isso tudo precisa ser viável para quem está validando e fazendo todas essas transações que são os próprios mineradores. Faria sentido esses mineradores eles estarem segurando o Bitcoin, eles estarem aí investindo cada dia mais no poder computacional e ganhando cada vez menos Bitcoin enquanto o preço cai? Porque senão eles teriam que pagar para minerar, né? Se o preço ele está caindo, eles vão ter que vender aquele Bitcoin em um determinado preço. Se eles estivessem minerando Bitcoin a 70 mil dólares, cada Bitcoin que eles minerassem, eles iam poder vendê-lo a 70 mil dólares. Só que cada Bitcoin que eles estão minerando, se eles quiserem vender agora, eles vão acabar vendendo a 36 mil dólares. E ainda assim, eles estão fielmente apostando, né, no Bitcoin para o futuro. Eles estão investindo em melhorias nas máquinas, no poder computacional. Eles estão aceitando segurar Bitcoins, mesmo aí com o mercado em queda, né? Eles estão aceitando segurar Bitcoins, tendo menos recompensas, com a sua receita aí na mínima dos últimos 6 meses. E isso, galera, acaba sendo um reflexo de toda a confiança que os mineradores têm aí em movimentos de alta e no próprio Bitcoin, analisando o longo prazo e o fundamento do ativo, né? É uma linha de raciocínio que eu, analisando as notícias, analisando os gráficos, cheguei nessa conclusão. Estou apresentando aqui para vocês. Eu queria muito que vocês me falassem o que vocês acham disso, né? Eu acho que eu já até gastei bastante tempo falando disso. A gente ainda tem gráfico para olhar, a gente ainda tem sentimento do mercado para olhar, mas eu acho que os mineradores é uma classe bem seleta, bem inteligente e bem entusiasta de Bitcoin, e com certeza se eles estão aí dispostos a estarem segurando seus Bitcoins, estarem recebendo menos recompensa e ainda assim, né, face ao preço caindo, eu acho que tem alguma coisa que pode estar por vir. Galera, vamos olhar agora o nosso order book, que eu sempre gosto de dar uma passada aqui com vocês. E como a gente deu uma queda, a gente está próximo aos 35 mil dólares, 35.500. É nítido que o risco-retorno está muito mais favorável para quem quiser atuar comprado, né? Porque a nossa resistência está lá na região dos 39, 40 mil dólares. Então a gente tem aqui uma muralha até grande aqui nos 35 mil dólares. A gente tem uma nos 35.500. Isso faz com que esses pontos eles sirvam aí de suporte, né? Então aqui a gente já tem quase 700 tokens alocados para compra nos 35k, os 35.500, 2.800. E galera, isso pode ser muralhas fantasmas, né? Pessoas que colocam seus tokens aí para estar jogando o mercado mais para baixo. Sim, mas não deixa de ser um ponto de interesse do mercado que tem ali pessoas interessadas em negociar Bitcoin naquele patamar. E como a gente caiu e a gente viu que a região dos 39 e 40 mil dólares ela é extremamente forte
para estar segurando o preço, né? A gente teve duas rejeições ao longo das últimas semanas, isso se torna a nossa principal região de resistência, mas face ao fato da gente já estar caindo aí há quase 3 meses, não vão ter tantos tokens alocados para venda quanto a gente tiver aqui para compra, né? Porque o preço ele já está bastante esticado, ele já está caindo para caramba, e quanto mais o preço cair, mais pessoas vão estar interessadas em comprar. Olhando agora gráfico, né, e antes de passar do nosso Bitcoin, daquela cunha que eu comentei com vocês ontem, eu queria estar dando uma passada no S&P 500, né, que teve um baita de um momento de euforia aqui no semanal, ele chegou a bater na 618, que ontem, inclusive com vocês, eu comentei que poderia servir de ponto de resistência, tal como a gente está vendo agora. A gente puxou bastante aqui no diário, isso aumenta a probabilidade de a gente fazer um pivô de alta. E eu também não vou me adentrar tanto nessa análise porque ela está tudo dentro do que a gente comentou no vídeo de ontem. Então se você quiser saber tudo detalhadamente sobre o S&P 500, sobre as correções, as tendências, né, o que eu estou achando de todo esse movimento e o que eu estou achando que isso pode trazer para o mercado de criptomoedas, não se esqueça de estar dando uma olhada no vídeo de ontem que eu vou estar deixando bem aqui em cima para vocês estarem conferindo logo depois que acabar esse vídeo. Porque eu tenho uma coisa bem bacana para estar passando com vocês quando se trata de beleza? Olhando a nossa dominância, né, galera? O que tá acontecendo? A gente tá tendo um dia até meio que neutro em um movimento aqui de correção, né? Um movimento corretivo, mas ainda assim sem grandes novidades também dentro do cenário, né? Porque isso aqui é um gráfico de longo prazo. A gente segue dentro da nossa pernada de alta aqui no gráfico semanal. Isso faz com que o Bitcoin fique mais forte do que as altcoins no médio prazo, né? Tanto que a gente está dentro dessa figura de acumulação, sempre ressaltando a importância aí dos 50% de dominância aqui. Quando a gente estiver no 50%, significa que o Bitcoin ele vai estar aí com a maior parte do capital de mercado e, consequentemente, as pessoas elas vão estar mais confiantes em investirem no Bitcoin do que em projetos secundários, tal como as altcoins. O nosso Bitcoin, né, até que eu até ocultei aquele desenho, eu vou mostrar aqui para vocês, que eu tinha um canal aqui grande no diário desenhado, né, uma linha de tendência na verdade, mas para não ficar muito confuso, eu ocultei ele, tá? Isso aqui é uma análise que eu fiz no Instagram que eu vou passar com vocês daqui a pouco. Para quem não sabe, eu geralmente dou um briefing do que eu vou falar no vídeo lá no Instagram, passo uma análise rápida ali, só de imagem e algumas breves explicações, pro pessoal aí, pros early birds, a galera que acorda cedo e gosta de saber o que está acontecendo no mercado. Então se você quer ser um desses, não deixa de estar conferindo lá que nos meus stories estou sempre postando alguma coisa. Galera, ontem eu tracei com vocês essa possível cunha ascendente que acabou rompendo para baixo, né? Nos gráficos menores fica até mais nítido ver como que entrou volume aqui próximo à região do rompimento, né, que foram essas candlezinhas aqui, e começou a entrar um volume quase que 2 vezes aqui do tamanho da média, né, foi um volume considerável aqui para a gente estar vendo um rompimento. A gente chegou a passar os 382 de toda essa pernada de alta aqui, né, aquela mínima dos 33 mil dólares e a máxima dos 39. E agora, galera, o que eu tô de olho, né? A gente tinha uma pernada de alta do Bitcoin que eu não estava dando tanta credibilidade face ao volume decrescente, né? O volume ele estava caindo à medida que o preço subia. Isso significa que os investidores eles estavam desacreditados aí à medida que o preço subia. Eles estavam pessimistas, eles não estavam querendo negociar Bitcoin à medida que o preço subia. A gente tinha a região das médias e uma série aí, por isso que eu até ocultei, né? Uma série de coisas que poderiam servir de resistência e de fato subiu. Essa região dos 40 mil dólares, que tem muita gente presa, historicamente estava segurando o preço, de fato serviu de resistência. Essa linha de tendência que o preço vem respeitando desde o começo da queda, nem chegou a encostar nela. E agora, né? O que a gente pode fazer? O que a gente tem que ficar de olho? Galera, para ser sincero para vocês, eu acho que isso aqui foi um movimento impulsivo bem de se esperar, né? Porque a gente vê que vem respeitando a região das médias, né? O preço ele vem respeitando a região das médias, mas ao contrário dos demais, devido a essa grande queda aqui, eu acho que a gente conseguiu voltar bastante aqui para cima. Os touros eles precisam demonstrar força, tal como eles demonstraram aqui nesse fundo, para estar aí revertendo a tendência, tá? E tá pelo menos rompendo essa linha de tendência, a região aqui
dos 40, 42 mil dólares, para a gente estar ficando mais otimista com o Bitcoin. Por isso que eu segui falando sobre fazer parciais, por isso que eu ressaltei a importância de fazer parciais, eu falei que estava perigoso estar buscando compras próximo à região dos 39, porque muito provavelmente a gente ia ver uma rejeição, tal como a gente está vendo. Galera, numa hora teve até uma coisinha que eu comentei com o pessoal lá do Instagram, mas eu vou deixar para falar nas considerações finais, porque é muito importante a gente passar no sentimento do mercado antes disso. Beleza, e de olho aqui no nosso sentimento, nosso long short ratio, ele está aumentando igual ontem, né? Só que à medida que o preço cai e o long short ratio sobe, o nosso open interest ele segue caindo, ou seja, o long short ratio ele está sendo um resultado de pessoas fechando posições de short, não pessoas abrindo posições de long. Ou seja, estão diminuindo os níveis de vendedores e não aumentando os níveis de compradores. E ainda assim o long short ratio ele está assim no nível de 1,30, né? A gente tem 1,30 vendedor para cada comprador, mas ainda assim está dentro da normalidade, não é algo tão extremo quanto os níveis de 3, 4, 5, 6 compradores para cada vendedor, tal como a gente viu nos últimos meses. E nesse fundo a gente chegou a ter bastante liquidação aqui nessa região, né? A gente vê que essa região aqui ela teve 6 milhões de liquidação, 4 milhões, aqui chegou a quase 10 milhões de liquidação. E o que a gente sabe com isso, galera? Que isso são os compradores que eles estão sendo liquidados. Eles foram liquidados nesse fundo, ainda assim o preço ele seguiu caindo, mas a gente sabe que o mercado está muito mais confiante para o lado dos ursos, né? A gente viu tanto de shortadores que entrou no mercado e como que os ursos eles estão confiantes que o preço vai cair, né? Tanto que isso foi um resultado nítido da nossa queda drástica do long short ratio, né? Indicador que a gente viu aqui historicamente em níveis absurdos. Eu não sei se o gráfico vai carregar aqui, porque isso aqui eu estou analisando um curtíssimo prazo, né? Vamos ver aqui um gráfico maior, mas a gente consegue ver aqui no de 4 horas como que tinha long short ratio lá na casa dos 5, na casa dos 4, na casa dos 2 aqui, esses dias, dia 22 de janeiro, né, tem apenas algumas semanas, então sim, é uma mudança drástica no sentimento. Então galera, o que a gente tem aqui, né, resumindo tudo isso do sentimento, a gente tem que o nosso long short ratio ele está subindo porque temos shortadores fechando suas posições. Enquanto isso, né, tem menos pessoas que elas estão entrando aí do lado dos vendedores e ainda assim essas pessoas elas estão sendo liquidadas. Está diminuindo ainda mais o número de compradores, o número de touros que estão atuando nos contratos futuros, né? Então a gente está tendo liquidação, a gente está tendo pessoas que estão querendo shortar próximos a resistências e a gente está tendo uma diminuição drástica dos touros. Isso é mais um indicativo de possivelmente alta. A gente pode estar fazendo um fundo ascendente no diário, né? A gente pode estar aqui pegando todo esse movimento impulsivo que a gente fez com pouco volume e ainda assim está buscando um fundo ascendente contra ele, uma vez que a quantidade de touros aqui ele está diminuindo cada vez mais e a quantidade de pessoas que estão confiantes de que o preço ele vai cair e abaixar dos 33 mil dólares e que começou o inverno cripto está subindo, né? Então, galera, considerações finais aqui, agora eu vou falar do que eu estava de olho. A gente tem uma possível divergência altista aqui no gráfico de uma hora. Se a gente pegar todos esses fechamentos aqui, a gente vê que o RSI ele está tendendo levemente a subir, é uma divergência de alta bem fraquinha, não precisa trazer tanto peso, mas ainda assim, galera, a gente teve um movimento impulsivo aqui, a gente consegue ver isso nitidamente com essa candle de força, a gente teve uma possível rejeição dela, mas logo em seguida o pessoal já demonstrou força e levou o preço lá para cima, inclusive face às liquidações que a gente teve nesse fundo, face a essa divergência de alta e ainda face a esse movimento aqui impulsivo dessa candle, eu busquei uma leve acumulação para caso isso aqui seja pelo menos um fundo, nem que seja provisório, tá? Significa que como eu estava com capital disponível, eu fiz aqui parciais nessa região aqui dos 39, eu estou numa situação muito confortável para estar aqui fazendo operações, mesmo que o preço esteja caindo, mas com alguns indicativos de que podemos ter um fundo pelo menos provisório nessa região aqui. E consequentemente, né, esse fundo provisório na região do 382, caso seja um falso rompimento daquela cunha, caso a gente estabeleça um fundo ascendente no diário, eu aumentei minha posição
para estar entrando com mais confiança caso a gente faça um pivô de alta. Se você não está sem posição nenhuma, né, busque pontos de compra tal como esse. Atue em lugares onde o risco-retorno ele está favorável. Espere aqui volumes de fundo para você estar entrando aí com uma maior confiança, uma vez que o sentimento do mercado está mostrando que as pessoas elas estão querendo operar vendido só depois de 3 meses de queda. A gente teve uma mínima do pânico aqui, que muito provavelmente as pessoas vão tentar comprar. Quem ficou de fora de todo esse movimento de alta vai tentar comprar essa mínima do pânico, sem falar que o próprio mercado ele já está bastante exausto depois de 3 meses de queda, né? Quem tinha que vender, como vocês viram lá no order book, quem tinha que vender aqui já vendeu. O pessoal não está mais interessado em fazer muralhas de preço aqui dos vendedores, e é um reflexo nítido de que o preço ele está esticado. E se você já está muito comprado, né, e perdeu a chance de fazer algumas parciais aqui, espere movimentos de alta, às vezes até em gráficos menores, né, topos descendentes aqui no gráfico de 4 horas para você estar distribuindo um pouco, liquidações dos shortadores que estão mais atuantes aí no mercado dos contratos futuros. E principalmente é muito importante, né, de você gerenciar o seu risco e utilizar stop, né? A gente viu que a região dos 35 mil dólares já tem uma muralha de compra, então pode ser muito interessante para o preço segurar acima dele, né? Se a gente perder os 35 mil dólares, eu acredito que a situação já fique mais feia, porque a gente já está retraindo muito desse movimento e aumenta muito a probabilidade da gente seguir na queda, principalmente se a gente perder os 33 mil dólares. E ainda assim, né, galera, a gente sabe que os mineradores, eles mesmo com o preço caindo, seguem aí apostando em movimentos de alta, eles seguem acumulando Bitcoin, mesmo ganhando cada vez mais e mesmo o Bitcoin valendo menos aí numa queda de 3 meses. Então o vídeo de hoje foi esse, eu acho que eu passei bastante informação aqui, principalmente construindo toda aquela linha de raciocínio dos mineradores. Então se você não aprendeu absolutamente nada, você pode pegar aquele like que você colocou no começo do vídeo e tirar agora, porque eu passei bastante conteúdo aqui. E tudo isso de uma forma muito simples, muito didática. Então me fala aí nos comentários o que você achou de tudo isso, né? Críticas, dúvidas, sugestões. Estamos aí crescendo a cada dia, aprendendo a cada dia mais. E não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, no Instagram, no meu canal do Telegram, entrar lá no meu grupo do Slack 100% gratuito, que vocês vão ter um contato muito mais direto comigo lá. Eu dou continuidade para as análises, a gente está sempre postando notícias, novidades e oportunidades, então não deixa de entrar lá, beleza? E eu vou ficando por aqui, tenha um excelente quinta-feira, né? Um ótimo resto de semana para vocês aí e vamos ver como é que o Bitcoin se porta face a todo esse cenário. Demorou? Tamo junto!